Ohayou konnichiwa Oyasumi Luke aqui. Dessa vez vamos falar de Shingeki no Kyojin, anime produzido praticamente inteiro pela Wit Studio, tendo sua troca para mapa depois na Final Season, sob direção de Tetsuro Araki e após a troca de estúdio de Yushiro Hayashi. Dessa forma conseguiu ocupar a segunda e terceira colocação do top do My Anime List, perdendo apenas para Fullmetal Alchemist Brotherhood, que aparentemente não vai sair do top 1 tão facilmente. E como a maioria já assistiu ou então pegou spoiler de tanto que esse anime foi comentado, não vejo necessidade de entregar uma sinopse para vocês. Realmente espero conseguir linkar todos os fatos com maestria para pelo menos receber hate por opinião e não por um roteiro ridículo. Mas vamos deixar isso pro final. Shingeki no Kyojin é o típico anime que geral tinha assistido menos eu, por motivos óbvios. Aquele anime que ninguém nunca ouviu falar é muito mais legal e vale muito mais o meu tempo do que Shingeki no Kyojin. Tudo isso por causa da minha repulsa por anime conhecido. Até que foi por esse motivo que eu acabei querendo assistir Shingeki, tentando achar defeito na obra. E eu consegui achar defeito. Bom, uma coisinha ou outra até que rolou, mas não vou me forçar e nem ser hipócrita a ponto de dizer que algo bom é ruim. E o começo de Shingeki no Kyojin é o sinônimo de perfeição. Apresentação de mundo deixando muito visível o terror que os titãs causavam para aquele mundo, a realidade da tropa de exploração e mais pra frente tendo a entrada de Eren e companhia para o esquadrão de recrutas, onde confesso que tenho uma paixão por arcos de treinamento, então simplesmente amei essa parte, com Eren falhando o teste de equipamento de movimentação 3D, por ter tido o seu equipamento sabotado, mas ainda assim conseguindo ficar parado por um tempo, e bate um certo arrependimento nessa parte. Eu achei estranho o Keith, não sei como falar o nome dele, saber que o equipamento estava quebrado só olhando, só que eu não pensei a fundo e não consegui perceber que o culpado era ele, apesar de ter todas as pistas necessárias. Outra coisa que deve ser comentada é a produção impecável. Já falei isso em outros vídeos, mas eu não consigo gostar de anime por causa de luta. Costuma acontecer exatamente o contrário, eu passar a achar ruim por enrolar demais nas lutas. Mas Shingeki de certa forma é uma exceção. Não vou dizer que eu gostei das lutas, já que é algo bem pessoal mesmo e eu só não vejo graça nelas. Mas a animação era linda e não é à toa que Shingeki é muito conhecido pelas suas lutas. Indo agora para aquela segunda temporada e para mim um momento em que passei a questionar Shingeki. Como falei, assisti a obra tentando achar defeito. Mas na primeira temporada eu só desisti disso e aceitei que iria entrar no meu top 10 animes. Só que o final da primeira e a segunda temporada inteira me fizeram mudar de ideia. Obviamente esse não foi um momento decisivo, mas como falei, deixo o hate pra depois. A segunda temporada teve muita luta e talvez até tenha sido esse o motivo de eu não gostar tanto dela. A minha maior diversão era descobrir quem seria o próximo a morrer, até que chegou um ponto em que comecei a me questionar de como tinha tanta gente disponível para morrer naquele esquadrão. Aliás, eu queria muito que a Petra tivesse ficado viva. Era só isso mesmo. As lutas foram boas, assim como todas de Shingeki, mas a história começou a pender para um lado que não me agradava muito, aparecendo cada vez mais humanos que se transformavam em titãs. O problema em si não é nem o fato de existir outras pessoas com esse poder. Se o Eren consegue, também é possível existir outra pessoa que consiga, mas a forma como isso foi apresentada me incomodou. No começo temos o Eren sendo tratado como a esperança da humanidade, como um ser diferente que não podia ir a público, pois iria causar uma grande confusão. Nunca havia sido visto um humano que virava titã. Na segunda metade da temporada vai aparecer a Anne sendo a titã fêmea, até aí tranquilo, é aquilo que eu falei antes. Chegamos na segunda temporada e teremos Zack, Ymir, Reiner, Bertold aparecendo um atrás do outro e fazendo aquilo que era único se tornar a coisa mais comum de todas. Por fim, teremos a revelação de que todos os titãs eram humanos, o que fazia o Eren se tornar apenas mais um literalmente. Ok que os titãs serem humanos era meio óbvio. Então teremos a terceira temporada e nela vou me focar em apenas alguns acontecimentos. Entre eles a opening que é a melhor de Shingeki, e tenho total consciência de que sou minoria, mas não vou contrariar quem falar que outra opening é melhor. Retirando a última opening da última temporada, que lá é horrível. Engraçado que eu falei que ia deixar o hate pro final, mas tô tacando lenha da fogueira desde o começo. Fiquem tranquilos que agora eu vou elogiar. A primeira cena que deu gosto de ver foi a Heng e o Levi torturando o cara da polícia. E essa frase pode ser muito mal interpretada. Ver a Heng usando um texto falso onde fazia o cara pensar que havia sido traído,
Dessa forma ele revela todas as informações que mantinha consigo, foi simplesmente incrível. Shingeki conseguiu trabalhar algumas ideias muito bem, e até me fez refletir em alguns momentos. Não vou lembrar quando isso acontece, mas tem uma cena em que o Erwin diz que o certo e o errado são só interpretações. Nem lembro se é exatamente essa frase que foi dita, mas foi a forma que eu guardei. Porém eu viajei muito nessa fala e eu amo quando o anime faz isso comigo. E por fim temos a tropa de exploração saindo para tentar recuperar o distrito de Shiganshina, sendo ovacionado por todos os moradores apoiando a saída deles. Algo que nunca havia acontecido antes, era uma tropa vista como aqueles que estavam indo lá apenas para morrer. O simples fato disso acontecer já é muito foda, mas o Erwin acaba gritando junto e cara, eu me emocionei muito nessa cena. E na luta pelo distrito de Shiganshina temos diversas coisas acontecendo, mas eu resumo ela entre Armin vs Erwin. Fazendo um rápido comentário sobre cada um deles, temos o Armin, personagem que eu não dava muita moral no começo. Ele é tido como inteligente, mas era o típico personagem medroso, dessa forma sendo o personagem que mais cresceu no decorrer da história. Do outro lado temos o Erwin, eu estava esperando muito dele. A forma como o nome Erwin chegava até mim era: ele vai entrar nos seus favoritos, não tem como isso não acontecer. Só que isso não aconteceu, talvez pelo fato de eu ter esperado muita coisa dele. E as minhas expectativas não foram cumpridas. Porém ambos ficam próximos à morte e era necessário escolher um deles para se tornar titã e dessa forma sobreviver. Se no anime ficou um baita bate-boca para ver quem virava titã, eu estava participando disso também, uma parte defendendo Armin e a outra defendendo Erwin. Mas no fim escolhi pelo Armin, já que ele tinha um pensamento mais concreto baseado em fatos e não cheio de apostas, como era o caso do Erwin. Um estilo que eu particularmente não curto muito, além de que a participação do Armin na luta de Shiganshina foi excepcional. Até que eu percebi que o Armin era o protagonista e Shingeki não tinha cara de uma obra que mata o protagonista, fazendo me arrepender de ter quebrado a cabeça para escolher alguém. No fim, temos a explicação do pai do Eren sobre o mundo em que viviam, e isso vai se estender pela última temporada. Uma ideia de fato muito boa. Voltando à frase que havia comentado antes do Erwin, o certo e o errado são interpretações, e fazendo o que consideravam verdade se tornar mentira, e a nova verdade se tornar mentira depois também. Com uma manipulação histórica de níveis astronômicos, o que normalmente eu seria o primeiro a elogiar. Mas a forma como foi explicada não caiu para mim. Tornaram a explicação muito mais complexa do que realmente era, e se tornou algo difícil de se digerir. Era muito raro eu conseguir manter o foco em alguma explicação inteira nessa reta final. Vale dizer que existia duas pessoas assistindo Shingeki, aqueles que já tinham lido o mangá e sabiam tudo o que ia acontecer, e aqueles que assistiam semanalmente, pois sabiam que iam tomar spoiler de absolutamente tudo se não fizessem isso. Tem os loucos que não tinham nem assistido a primeira temporada também, mas dane-se. Onde eu quero chegar com isso? A maioria viu semanalmente, teve mais tempo e menos informação para se digerir de uma só vez, o que de certa forma é uma vantagem, mas também não descarta a opção de eu ser o único que achou isso. Continuando a falar sobre a última temporada, temos a troca de estúdio, chegando nas mãos da MAPPA. E eu prefiro com folga a adaptação da Wit Studio. Sair de uma temporada 4 ou temporada 3 parte 2, como vocês quiserem chamar, que foi de longe a melhor temporada, e se deparar com essa troca de estúdio é um pouco desanimador. Logo no primeiro episódio da temporada percebi que ela estava indo para um lado que não iria me agradar. Um ponto que pesou muito nisso foi o Erwin. Eu realmente tinha escolhido o Armin, mas o buraco que é deixado na história não consegue ser tampado por nenhum outro personagem. Isso sim pesou muito pra mim. Sempre parecia que estava faltando algo. Até que chegamos ao único spoiler que recebi dessa temporada. A Gabi é odiada por todos. Quando ela apareceu, meu primeiro pensamento foi: ok, o que você vai fazer para receber esse ódio? E sinceramente, ela não fez nada. A Gabi é um personagem excelente, sendo a personificação de todo o ódio contra os Eldianos. Eu só não consigo odiar um personagem que cumpre com perfeição seu papel. A Gabi demonstrava ser assim desde o começo. Talvez o fato de todo mundo odiar ela fez com que eu visse ela já com outros olhos desde o começo. Mas pra mim estava visível de que ela era assim. E dependendo da forma que você interpretar o ódio, eu também odeio ela. Mas Shingeki não ficou ruim por causa dela, pelo contrário, se tornou algo muito positivo para a obra.
Tendo dito tudo isso, admito ter demorado até mesmo para entender o porquê do ódio. Eu tava esperando muito mais, pra mim foi só um personagem cumprindo sua proposta. Voltando após um tempinho para ver o último episódio, aproveitando esse tempo também para dar uma trabalhada nas ideias, e bom, a última temporada foi horrível, essa é a conclusão que eu cheguei. O Eren indo até Marley e passando a conviver com seus inimigos era algo que tinha um potencial gigantesco, mas ficou apenas no potencial. A execução foi pior do que eu poderia imaginar. Ser amigo ou inimigo não mudava absolutamente nada na história. Começou a ser uma traição após a outra, o Armin, personagem que me encantou, ficou completamente inútil, mas algo que passou a pesar cada vez mais foi a troca de estúdio. Shingeki acabou perdendo seu brilho quando caiu nas mãos da MAPPA. E como falei antes, sair da terceira temporada para isso é um grande baque. Agora é esperar pela segunda ou última temporada. Na moral, quem teve a ideia de separar em duas partes merece um prêmio. No fim, a minha opinião é claramente impopular, mas se fosse para falar o mesmo que a maioria, eu nem teria feito esse vídeo. Já me poupando de possíveis comentários que vão acabar aparecendo, o que o Erwin falou se encaixa aqui também. O certo e o errado são só interpretações. Mas é isso, muito obrigado quem assistiu, não tô comendo a cabeça de ninguém, e é isso, se andará.